Tem uma lógica para estar tocando essa música, viu? Não é à toa não. Como sempre, né? E agora, José, para onde? Para onde, José, né? E aqui no fundo, não poderia deixar de ser, eu vou deixar para rolar um pouquinho de Belchior, saia do meu caminho. Minha gente, compartilhem por favor, eu vou fazer a leitura do artigo aqui, como vocês já sabem, toda segunda-feira eu entro ao vivo pela manhã, às 9 horas da manhã, lendo o artigo que eu vou publicar no site www.panelaspernambuco.com. O texto de hoje se chama Panelas não pode demitir. Mas isso aqui é só talvez seja o título mais descolado do artigo, dos artigos, de todos os mais de 600 artigos que eu tenho publicado no Panelas Pernambuco. É o título mais deslocado do texto. Eu poderia fazer um texto falando de coragem, falando de medo, falando de covardia, falando de mudança, porém, a coragem e a mudança não andam chamando muita atenção. O que anda chamando mais atenção é o medo e é a demissão, não é? Demissão, medo de ser demitido, medo disso, medo daquilo. E nós já sabemos aí que a legislação eleitoral, ela não permite, a legislação que regula as eleições, que a partir do dia 15 deste mês, ou seja, do último sábado, até o novo pleito eleitoral, não se possa mais demitir. Aí o pessoal está falando, mas aí no dia 16 vão demitir a gente. Lembrem-se, no final do ano os contratos acabam naturalmente, porque são contratos temporários, né? Eu tentei não escrever um texto técnico, tá, gente? Normalmente, quando eu vou falar de lei, de poder, não poder, eu faço um artigo técnico. Mas hoje não será assim, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre ideias, não só legislação. Maurício Mascarenhas, por favor, compartilha, Maurício, se você não compartilhou ainda. Belchior é um dos melhores do mundo, sem dúvida. Genilson Lucena, melhor presidente da história da Câmara, dando um bom dia aí. Joseilton, bom dia. Alice Drake, eles demitiam há anos. Avante, Wallace, Flávio Lima, Edjane Lima, um abraço, Edjane, um abraço pro Gênio também, um abraço para todo mundo aí. Edson Arcanjo, Maria Aparecida, André Manuel, Gilson de Lucena. Eu espero que todos vocês compartilhem para que nós alcancemos mais e mais e mais e mais pessoas, não é isso? Vamos lá, a leitura do artigo de hoje. Panelas não pode demitir. Vamos lá, minha gente. Panelas não pode demitir. É um artigo que fala muito mais sobre coragem do que sobre demissão ou não, mas vamos lá. Pare para refletir um pouco sobre a sua vida. Aproveite e reflita também sobre a vida do gado, no pasto, sem ambição nenhuma, apenas aguardando o auge da sua existência, o abate. Agora reflita mais uma vez sobre a sua vida. Pronto. Eu espero que tenha chegado a uma conclusão de que a vida em manada não foi feita para você. Se a existência do gado te inspira, qualquer argumento seria inútil, não é? Já viram a existência de uma criatura mais inútil do que o gado, o cabrito, a ovelha, que não faz nada, fica lá no pasto e depois vai direto para o abate? Não, né? Pronto. É dessa vida, é dessa ideia de vida que eu estou tentando afastar o panelense há anos. Houve um tempo em que palavras tinham sentido. Hoje se troca uma pela outra, bagunçam os sentidos, esquecem o alinhamento entre o significado e o significante, centram-se nas frases feitas, nos chavões, nos lugares comuns e moram eternamente na zona de conforto. Sua vida deste ano é a mesma do ano passado? Houve alguma evolução pessoal, profissional, intelectual ou você está satisfeito? O que você sabe sobre o medo e a covardia?
O que você sabe sobre coragem? O que você diz sobre quem representa ou não representa você? Por que você insiste em votar em parentes, amigos, colegas ou em quem você deve algum favor? Acha que tudo isso é normal? Maria, você não precisa ir com as outras dessa vez. E mesmo quando José marcha, ele tem que saber para onde. Né? Foi a música que eu introduzi aqui, o nosso texto, quando na verdade é um poema de Drummond, de Carlos Drummond de Andrade, em que o José Diniz fez a versão musical dele, e ali ele diz, né? Você marcha, José, mas José para onde? Né? E agora? A noite esfriou, o povo, a festa acabou, o povo sumiu e tudo mofou e acabou tudo, você não tem mais nada. E agora? Você vai fazer o quê? Será que a população de Panelas vai ficar nesse ponto da existência de não saber mais para onde? Então Maria não precisa ir com as outras. E José, se marcha, tem que saber para onde está marchando. Panelas está caminhando para o atraso, como eu vou demonstrar aqui. Né, caminhando de costas. Hoje em Panelas, há em Panelas hoje um projeto criminoso de perpetuação de poder. O governo nas mãos de um déspota e um quase absolutismo. Houve um genocídio cultural no município que acabou de uma vez por todas com as festas, solapou os artistas de primeira grandeza e paulatinamente empobreceu culturalmente, socialmente e até economicamente a nossa população. A falácia de que Panelas é uma boa gestão é repetida apenas por fanáticos que se assemelham mais a uma seita que cultuam a personalidade de um líder populista. O que há com a educação? Como Panelas pode ser a primeira em educação e no plano da realidade esse conhecimento não se apresentar? Será que a palavra educação, conhecimento, não está sendo usada no lugar de escolarização? Ou será apenas mais uma fraude do sergianismo? São muitas perguntas para um único texto, porém a mais importante delas ainda não foi feita. Por que o panelense é tão covarde? Choca, né, minha gente, esse tipo de pergunta? Não se assuste com a palavra covardia. É covardia mesmo a palavra. Em tempos remotos, cidadãos morreram em busca de direitos. Um tempo em que as pessoas não eram ameaçadas com perder o emprego, né, ou com perseguiçãozinhas. A ameaça era morte. A ameaça era tortura. A ameaça era prisão. E mesmo assim eles lutaram. Com rios de sangue chegamos até o Estado de Direito, onde a lei foi criada não somente para regular a vida dos cidadãos, mas para controlar os excessos e o poder que os governantes exercem sobre nós. Nascemos em um mundo em construção, não em um mundo acabado. Portanto, nós ainda estamos construindo com o nosso comportamento, com as nossas posturas diante do mundo, o mundo que nós estamos construindo para os nossos filhos. Recebemos um mundo que veio sendo construído, mas não foi acabado. E foi dado a nós a missão de continuar a construção desse mundo. E os nossos antepassados, os nossos antecedentes, eles nos deram um Estado de Direito. O que é que nós estamos entregando à nossa futura geração? O que é que nós estamos entregando aos nossos filhos? O que é que nós estamos entregando aos nossos netos? Nós estamos entregando a volta de um Estado absolutista em que o medo domina, não a lei. Não é o império da lei, é o império do medo. Não é o império da liberdade de expressão, do Estado democrático de direito. Muito pelo contrário. Não é? E continua aqui. A lei estipulou que não é possível ser demitido ou admitido durante os próximos meses. Então, do que você está com medo, panelense? Não é possível se prejudicar, tão pouco obter vantagens, a não ser que sejam vantagens ilegais, ilícitas, ladroagem, fela da putagem, roubo, né? A não ser que você seja cúmplice, a não ser que você tenha vendido a alma. Agora, dentro da lei, não é possível mais obter vantagem e nem ter prejuízos, né? É aqui que o medo deixa de ser medo, a moral é desvirtuada e resta apenas a covardia se aceitar esse tipo de comportamento, né?
Cidadãos já me mandam mensagens dizendo que não querem se manifestar para evitar piadas, o jeitinho de perseguir, sabe? Eles dizem isso, e as humilhações. Para cada uma dessas desculpas, a lei inventou um remédio. Se soltarem piadas, sorria e devolva 2 piadas. Se quiserem te perseguir com brincadeirinhas, corte a brincadeira, exponha o fato e chame seu interlocutor de criminoso. Pois perseguição é abuso de poder e assédio moral vai além do que muitos imaginam. Né? Não venda sua alma nem às vantagens e nem ao medo. Não existem mais desculpas aceitáveis, e eu vou concluir aqui no artigo, para temer. Não é possível se esconder por mais tempo. O novo governo irá surgir. Os prints estão sendo feitos e não haverá espaço para fanáticos, especialmente os que se envolverem em brigas, tampouco aos amantes do sergianismo. O que eu sei, quem eu sei, o que eu sei, do que eu sei, não importa. O que importa é que passou a hora de todos se engajarem na luta, mostrarem a cara e virem para a batalha. Panelas não pode mais demitir, não pode mais perseguir, e cabe a cada um de nós escrever uma nova história, porque atualmente Panelas tem somente passado, e é tão apaixonada pelo atraso que ainda vive nele. Liberte-se, não há mais o que temer. E esse é o final do artigo. Agora vamos para os comentários, né? Eu apenas li aqui, fiz uns comentários iniciais pequenos. Minha gente, é o seguinte. Qual era a desculpa? Qual é a desculpa? A desculpa era, não, mas eu preciso do emprego. Ah, mas eu preciso... Não é emprego, né? Em primeiro lugar, é trabalho, que é diferente de emprego. Emprego é aquilo que ficha a sua carteira, que te dá direito a férias, 13º salário, insalubridade se você tiver direito, né? Adicional noturno se você tiver direito. É aquilo que juntam aqueles pacotes daquilo que nós chamamos de consolidação das leis de trabalho. Isso é emprego, né? O que a prefeitura te oferece é salário, e, quer dizer, é trabalho. E às vezes nem trabalho é só o dinheiro mesmo, viu? Pierre, com a sua permissão, eu e Rubem queríamos participar do Café com Política hoje. Genilson Lucena está dizendo, precisa de permissão não, é só clicar lá no botãozinho e eu autorizo, viu, na hora lá. Ah, eu autorizo, pareceu que era permissão. Não, é só entrar ao vivo lá, especialmente hoje, que o bicho vai pegar no Café com Política. Hoje eu estarei sozinho, mas eu tenho muita mensagem para passar, inclusive para sergianistas. Mas vamos lá. O que aconteceu, minha gente? As pessoas tinham essas desculpas aí, não, mas eu preciso do trabalho, preciso do salário, eu preciso, e vão me demitir, e aquela perseguição, e não sei o que lá, tá certo. Até então, entendemos, toleramos, né, porque não é respeito, eu não respeito quem tem medo, eu tolero o medo das pessoas, porque todo mundo tem o direito de ter medo. Né? Então, chegou um momento em que a legislação não autoriza mais a demissão. Por quê? Porque houve um tempo em que as prefeituras, os governos perseguiam as pessoas e desvirtuavam a campanha eleitoral, fazendo com que o processo não fosse legítimo e só se elegesse quem os governantes que estavam no poder queriam por conta da perseguição. Então a lei foi lá e inventou um remédio. Olha, nos 3 últimos meses, a eleição até o pleito dos novos empossados, não é possível demitir ou admitir pessoas, tá bom? E ainda tem gente que quer que nós aceitemos o medo. Ora, medo de quê? Se você tinha medo de perder o emprego, você não precisa mais. Até porque no final do ano seu contrato vai acabar, independentemente de lado político. Todo dezembro acaba, não é? E digo mais, ainda que a situação vencesse as eleições, ainda que, o que eu acho muito difícil, a maioria vai perder o emprego de todo jeito, porque todo mundo sabe que eles estão dando emprego em troca de voto. Quem é que não sabe disso? Tem várias testemunhas de pessoas que não se venderam, que chegaram lá com um contrato de pessoa jurídica debaixo do braço para contratar o cidadão, e o cidadão não se vendeu.
O que é que diferencia uma pessoa do que não se vendeu da pessoa que se vendeu, sendo que as duas precisam? Hã? O que diferencia? Então, não existe mais desculpas para ter medo. Tem gente que já mandou mensagem na PR, eu botei o 15 lá, mas é porque eu tenho medo. Medo de quê? Bota o 15 lá quem quer. Ou quem se vendeu. Ou quem acha que panela, ou quem é cego, doido e acha que panelas estão uma maravilha. Né? Aí pode, aí tudo bem, aí é aceitável. Os apaixonados da seita serjanista, que cultuam a figura desse grande lead, esses, né, podem ir lá, botar perfil do 15, arrumar briga na internet, e muitas vezes com nível baixíssimo, né? Mas e os outros? Estão com medo de quê? Minha gente, vamos lá, cartas na mesa, né? Como diria Petrúcio Amorim, o jogador conhece o jogo pela regra, né? Cartas na mesa. Primeiro lugar, existe uma linha que não é muito tênue entre a covardia e o medo. De um lado está a covardia e do outro lado está o medo. No meio está a coragem, não é? Se você, nessa altura do campeonato, coloca 15 ou arruma discussõezinhas na internet, fica compartilhando coisa, porque você diz ter medo, conserte o conceito da palavra. Ou melhor, troque a palavra, porque o conceito de medo é medo, né? O conceito de medo é um risco calculado. Você está no polo da covardia, não do medo. É diferente. Muito diferente. É o que se chama de pusilanimidade. Você pode fazer a diferença, mas não faz. Porque se rendeu à covardia. Deus já não é mais o teu Senhor. O teu Senhor é o medo, a covardia. Deus já não é mais o Todo-Poderoso. Na sua concepção, o Todo-Poderoso é quem te amedronta, quem te faz tremer, quem te faz temer. Por isso que fala que só a Deus devemos temer, e mais a ninguém, e mais a nada. Em momento nenhum Cristo disse, espera aí, eu não vou me manifestar não, porque eu vou perder meu emprego, ou porque vão me matar, ou porque vão me torturar, ou porque vão me crucificar. Muito pelo contrário. Sejais os imitadores de Cristo. E ele foi para a cruz e se entregou. Se rendeu ao medo? Não, porque Deus é o Deus dele. E ele próprio é Deus. Né? E ele nos ensinou a termos Deus como o centro do nosso universo. O verdadeiro temor. Por quem devemos ter o verdadeiro tremor. Não é? Se você se rende à covardia serjanista, tem medo de perseguição, não diga que você é cristão. O que eu estava conversando recentemente com os colegas, inclusive da religião evangélica e católica, nós estávamos trocando ideias sobre isso, e eu falei para eles, a religião em Panelas falhou. As doutrinas falharam. Como uma cidade que é majoritariamente cristã pode ter tanto medo de homem, tanto medo de ídolo de carne? Como é que pode adorarem um indivíduo? É praticamente uma seita isso, é uma loucura. Como pode não ter lições dentro da igreja sobre isso? Como é que alguém sai do púlpito de uma igreja dizendo que Deus é o Todo-Poderoso, que ele ama Deus, que ele quer ser imitador de Cristo e baixa a crina quando vê um coroné? Ainda que tivesse o que temer, não deveria se temer. O cristão é perseguido, está escrito na Bíblia, desde o Egito, antes dele. Vocês têm medo de perseguição e querem ser cristão? Parem com isso. A perseguição é o caminho do cristão. Começando por aí, esse é o ponto sociológico religioso. Mas vamos voltar para o emprego. Eu ando printando tela sim. Ando. Eu vejo o camarada com perfil do 15, principalmente os que vêm brigar comigo.
analiso o perfil deles, printo, abro uma pastinha com o nome deles. Muitas vezes eu vou no site da prefeitura, baixo a matrícula, o nome completo e o CPF. Mas, Pierre, você tem todo esse trabalho? Tenho, principalmente os que vêm brigar comigo. Por quê? Porque o Ministério Público já recomendou que o ano que vem, né, quando vai ser possível contratar de novo, não se possa contratar mais cara a crachá. Vai se contratar por seleção simplificada, né? Então, vai ter concurso público e seleção simplificada. Mas ainda aos cargos em comissão. Ainda aos cargos comissionados, cargos de confiança. E aí do Rubem, se ele ousar querer contratar um desses aí para esses cargos. Porque aí ele vai ver o que é oposição de verdade. Ele acha que eu briguei com o Sérgio? Ele vai ver o que é briga, ainda mais se for eleito, né? Depois das convenções, quando lançar meu nome, se eu for eleito, eu vou puxar a lista, faço questão aí, é que eu vou ter a obrigação mesmo de fazer isso. E vou ver nome por nome. Quem foi que humilhou, gente que estava lutando por liberdade, quem foi que brigou, quem foi que xingou, quem foi que ofendeu. E vou olhar nome por nome, cada um que está ali. E depois eu vou levar a listinha para eles dizer o que é que esses camaradas estão fazendo aqui. Quero ver a ficha deles, se eles são competentes mesmo. Porque dificilmente tem um fanático competente. Dificilmente alguém que trabalha bem, alguém que tem uma profissão, alguém que é senhor de si, por conta da sua profissão, não é? Bajula, lide político. Né? Especialmente os que não têm argumento. Olha, só do cabo ser serjanista, eu já calculo o QI dele dali. Viu? Já sei que não tem muita lógica. É aquele tipo de cara que vê pessoas em uma fila, em pé, do lado de fora, na chuva, e diz, eu não estou vendo nada de errado aí. É aquele tipo de pessoas que vê uma pessoa em cima da outra, na chuva, se espremendo embaixo de guarda-chuva e diz, mas vamos fazer o quê? Botar lá dentro para ter aglomeração? Não, deixa na chuva. A tua mãe. Deixa a tua avó doente na chuva, esperando comida, cesta básica. A mãe dos outros, a avó dos outros. Minha gente, é isso que o panelense tem que parar. Ele tem que observar e pensar, meu Deus, podia ser a minha mãe. Podia ser o meu pai, podia ser a minha avó, podia ser eu ali. Na chuva, mas não. Calcule o nível intelectual da pessoa quando ela faz isso. Ou então a outro jegue que vai discutir com você e diz, ai, não gosta do governo, muda de cidade. E por que tu acha que tem eleição de 4 em 4 anos? Anta, é pro cara mudar de cidade ou pro cara mudar de governo? Vejam o nível. Então, faço muito trabalho, mas não tem problema, eu tenho um assistente também aqui. Puxo o perfil do camarada, mando o print, coloco uma pasta, seleciono, nome, CPF e digo, esse aqui só vai ter espaço se passar em concurso público. Se o currículo dele for tão bom a ponto dele passar numa seleção simplificada. Porque não vai ter perseguição. Agora, cargo de confiança, confiar em bajulador de serjanista, confiar em puxa-saco, diz mais sobre a pessoa que confia, viu? Então é ali que a gente vai sentar com o Rubi, né? Porque ninguém está elegendo outro lead, ninguém tá querendo eleger outro cara que diz que é rei. Nós estamos elegendo um cara técnico para fazer o governo técnico. Não é baseado em negociação, não. É baseado em ideias, em propostas, em projetos. E essas ideias, dentre uma delas, tem que ter. Humilhou gente de oposição, humilhou cidadãos. O próprio cargo público determina uma espécie de decoro, que eu vou chamar de decoro prévio, para você obter mais para frente um cargo comissionado, né? Não pense que vai ser essa zona que está aí a prefeitura agora, não. Independentemente de quem seja prefeito. Não pense que vai ser, porque não será. Viu? E se eles estão prometendo para você que você vai continuar o ano que vem, lembre-se que o Ministério Público recomendou a seleção simplificada. Mais de 90% dos que estão trabalhando hoje não trabalharão ano que vem, independentemente de quem seja eleito. Se é Rubens, se é Joelma, não interessa. É a lei. Trabalho por competência, não por bajulação.
Trabalho por capacidade, não por safadeza, por alinhamento, corrupção moral. Não é? Então é óbvio que o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho técnico. E é por isso que eu estou fazendo isso, esse trabalhinho de formiguinha. Eu já tenho 6 pastas aqui, só 6. Eu não vou botar o óbvio, né? É só os que vêm brigados, que vêm discutir. O óbvio já é óbvio. Né? O óbvio já é óbvio. A gente sabe quem são os eternos bajuladores de plantão. Né? Então o óbvio já é óbvio. Chega. E qual é a desculpa, Pierre? Não precisa de desculpa. Eu vou ficar com o Rubem. E por quê? Porque eu quero. O voto é meu, o título é meu, é porque eu quero. Mas não deram emprego para você, meu irmão, pagaram um salário em troca de um serviço. Não vendi minha alma para ninguém, não. Eu estou fazendo meu papel aqui, paciência. Ai, mas Sérgio te ajudou tanto, fulano te ajudou. Foda, né? Se lasque. Tô falando de 26 mil habitantes, tô falando de mim, não. Ah, mas você não quis? Eu quis e tô trabalhando. Tô prestando um serviço. Não é? E pronto, final. Não tem que dar explicação para você não, meu amigo. Meu CPF é meu, não é CPF coletivo, não. Eu mando no meu voto. Ai, mas eu tenho medo de piada, eu tenho medo de brincadeira. Faça piada também. Brinque. Aponte o dedo, diga que é criminoso, que é crime mesmo, perseguição, assédio moral. Tá com medo de quê? Covardia, é o que eu digo. Se, por acaso, tivesse do outro lado um cara fodão, todo inteligentíssimo, maquiavélico, um cara com a capacidade cognitiva acima dos demais, mas é um coronel, meu Deus do céu, o cara não consegue sustentar a barriga. Olha que, pelo amor de Deus, tirem esse véu que botaram na frente da cara. Olha quem é a criatura que está do outro lado. Quem é? Um laranjal com alguns pés de laranja, que são os cabos eleitorais, ou funcionários, alguns funcionários, nem todos. E como é que nomeia um cabo desse? Um ficha suja. Não, mas ele tem contato lá por cima. É ficha suja, veio de cima a notícia. Vocês vão ver, sabe por que foi que ele veio a Panelas? Foi na Cabanos, o ex-prefeito de Panelas. Sabe por que foi que ele veio a Cabanos? Sabe por que foi que ele foi na TV Panelas? Tudo quase numa semana só, em menos de 15 dias. Vocês sabem por que foi? Ou não sabem por que foi? Porque ficha suja não pode subir em palanque, não pode dar entrevista em rádio falando sobre política da cidade, ou do que quer que seja. Não sei que ele vai falar de religião agora, dizer que ele é espírita cristão. Né? Por isso, ele disse, eu vou correr, porque no dia vai sair aí a lista de ficha suja e eu não vou poder mais ir. Então eu vou me adiantar e vou participar de tudo que eu puder participar. Pronto, é isso. Olha o Todo-Poderoso aí. Argumento fraco, fundamento fraco, não sustenta a própria voz, né? Fica, usando falsete, né? Vocês estão com medo de quê, afinal? Sabe quando você vai na casa de alguém, vê um cachorro latindo, você fica com medo, aí aparece aquele chihuahuazinho, que a boca não abre nem para morder a ponta do dedo, um bem pequenininho assim, que é todo brabinho e troncudinho. É aquilo que parece. Diferente que o animal merece respeito, né? Quer dizer, é isso, não tem mais o que temer, tá bom? Então, por favor, eu vou dizer logo aqui, principalmente para os meus amigos, para as pessoas que convivem, que já me conhecem, né? Ou me conhecem pouco, ou que me admiram, que acompanham o meu trabalho há 9 anos já. Nós vamos para 10 anos agora, no ano que vem, de movimento cultural, de trabalho por panelas, não por partido. E é por isso que eu digo, eu tenho minhas exigênciazinhas para fazer para o Rubem, viu? A listinha lá. Eu tenho. E aí dele,
que aí é muito bom, né? Ah, não, é porque eu tenho medo. Aí um monte de gente tendo coragem, um monte de gente se expondo, um monte de gente. Onde tem lugar que eu chego mesmo, se a janista levanta, normalmente tem uns que eu até procuro se ele não deixa o cérebro cair em alguma lixeira, mas aí vai lá e levanta. E digo mais, quem levanta em campanha, porque eu sento na mesa, não sento na mesma mesa que eu nunca mais, viu? Nunca mais. Neguinho que vê, quando eu entro em um lugar, ele sai, ele não fica no mesmo espaço que eu, nem a pau mais, nem agora, nem nunca. Mas Pierre, você tem que perdoar, diga, fazer igual Cristo, vai e não me encha mais o saco, né? É a versão nova do vai e não volte mais a pecar. Não, vá tranquilo, tá perdoado. Só que é desse jeito. Por quê? Porque você tem que... Minha gente, a vida é curta. O ser humano, ele vive em média 75 anos e produz 42 toneladas de merda por vida. Façam as contas aí. E aí o que é que acontece? Nesse intervalo de tempo, tem gente que tudo que produz é 42 toneladas de merda. Afastem-se dessas pessoas. A vida é curta, você tem que selecionar amigos. Você tem que selecionar os espaços que você vai. Você tem que selecionar as conversas que você tem, do mesmo jeito que você seleciona as músicas que você escuta e os livros que você lê. Não tem espaço na vida para ler tudo, para ouvir tudo, nem para conversar com todo mundo. Não percam tempo com idiotas. E é isso que eu estou fazendo. Ah, mas nós não podemos misturar a política com a amizade. Não, nós temos que separar mesmo. Quem vota em gente desonesta é porque gente desonesta representa essa pessoa. Logo, essa pessoa é representada por alguém desonesta. Ou seja, é desonesta também. Eu nunca vi bandido representar gente honesta, nunca vi vagabundo representar quem trabalha e nunca vi analfabeto representar professor. Vocês já viram? Não, né? Pois é. Então, se alguém é representado por ladrão, ladrão também é. Se alguém é representado por corrupto, corrupto também é. Se alguém é representado por analfabeto, é porque analfabeto também é. E não me venha com historinha de que deve favor. Favor você paga com outro favor, não com direito. Votar em quem lhe representa é um direito. Se alguém diz, não, mas você me deve aquele favor, vote em quem eu quiser. Não, olha, me peça outra coisa. Viu? Me peça outra coisa, mas não peça isso aqui não, porque isso é um direito. Muita gente derramou sangue para eu ter o direito de votar. Muita gente lutou para eu ter o direito de votar. Muita gente morreu para eu ter o direito de votar. Não me peça isso não, peça outra coisa. Porque eu estou negando 10 mil anos de história humana. Se você cede a essas permissividadezinhas aí, essas mesquinhas, essas coisas mesquinhas, você está negando 10 mil anos de sociedade humana, que foi quando nós começamos a nos construir como seres humanos, como sociedade. A Josete Santos, lá de Malhada de Areia, disse o seguinte: minha família nunca votou e graças a Deus sempre trabalhamos e sobrevivemos, sem puxar o saco de ninguém, e muito menos vender o voto. E estamos todos lutando por uma panela, para a panela ser liberta. Veja só, morreram de fome? Não. É difícil? É verdade. Mas você está procurando o quê? Direito ou vantagem? Né? Então, por favor, você que quer panelas livres, vamos tirando essa porcaria desse perfil aí que vocês dizem que são obrigados a ter, porque não tem mais desculpa, né? Quem não quiser colocar partido, coloca avante. Simples assim. Cláudio Silva disse: Pierre, não é medo, é safadeza. Já estão acostumados com gente ruim. Pois é. Pode ser que seja, vamos ver, né? Este ano, ele é o ano que mais se diferencia dos outros anos. Né? Temos muitos dados na internet, muitas informações, e tem alguém aqui que está esclarecendo tudo para vocês. Está desenhando, explicando desenho, desenhando a explicação, perdendo tempo todo dia, não tem mais desculpa de não sei. Até a lei diz lá, na lei de introduções às normas do direito brasileiro, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para se livrar da pena, né? Ou seja, ninguém pode dizer, ah não, eu não conhecia, sinto muito. Não,
Tudo está explícito, está patente, foi demonstrado, foi ensinado, não é? Então não há mais desculpas para isso. Não há. E eu espero que o discurso de Rubem e de Genilson e de todos os outros estejam alinhados com essa ideia. Nada, ninguém vai ficar esperando ninguém que está escondido. Não, mas acredite. Não, não tem que acreditar não. A fé a gente tem em Deus. Não é? E só. E do homem a gente desconfia. Uma conversa sensata, minha gente. Como a que eu tive com o Rubem, por exemplo. Sem ideiazinha de vantagem de coisa nenhuma. Não, qual é o projeto? É esse. Então vamos para cima. A mudança não depende de político nenhum, não. Depende de quem elege. Vai ficar aguentando esse tipo de coisa? Enquanto um monte de gente aí está mostrando a cara, com várias tentativas de humilhação. O Miguel do Cepa mesmo gravou um vídeo hoje. Bota um pissarro em todo canto, mas não bota na frente da casa dele. Porque é de oposição. Aí, beleza. Aí a gente respeita o Miguel. Mas como é que eu vou respeitar alguém que mostra a cara e respeitar ao mesmo tempo alguém que não mostra a cara? Que lógica é essa? Me diga. Como é que eu faço? Como é que eu posso ser e não ser ao mesmo tempo? Como é que eu posso seguir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo? Servir a dois senhores? Como? Como é que... Me expliquem, por favor. Se alguém me apresentar um argumento, eu não estou aqui obrigando ninguém a acreditar, não. Eu estou demonstrando um monte de argumento. Eu quero que alguém me apresente um argumento para me provar, através de um argumento lógico, que é possível eu respeitar alguém que mostra a cara, que luta, que quer mudança, que se expõe, para alguém que vive debaixo da sandália do coronel. Como é que eu posso respeitar os dois ao mesmo tempo? Tem como. Tem como ser bom e ruim ao mesmo tempo, claro e escuro, preto e branco, tem como. Eu acho que não, né? Não. Então, primeiro, vamos colocar ali, na coluna da conduta moral, tudo o que nós admiramos. Coragem, respeito e tolerância, sabendo discernir, né, a diferença entre os dois. A busca por mudança, a exposição, a forma de conduzir a luta em panelas, e vamos colocando aquilo ali. Na outra coluna são os que se escondem, os que mentem, os que são covardes, os que querem se aproveitar da boa vontade dos outros. E não dá para gostar dessas duas colunas aí. Ou você está em uma ou você está em outra. Né? Pronto. É disso que eu estou falando. Então, a partir de sábado, a prefeitura não poderia mais demitir. Vai ficar com medo de piadinha? Se vai. Vai ficar com medo de coronelzinho, de brincadeirinha? Vai. Vai ficar com medo disso? Sinto muito, meu amigo. Sinto muito. Viu? Democracia é outra coisa. Não é isso que vocês estão pensando que é, não. Então, acho que já chegou a hora. Não tem mais idiota. Todo mundo sabe o que é que Panelas precisa. Todo mundo sabe do atraso que Panelas está. Da maquiagem que Panelas vive hoje. Né? Da forma autoritária de se conduzir o município. A própria prefeita disse que era laranja, banana, salada mista. Que podia chamar ela disso. Não foi? Existe algum curso de profissionalização aqui integral para o pessoal aprender corte e costura? Para o pessoal a trabalhar em fabricos? Patrocinado pela prefeitura? Porque senão o povo continua incapacitado, como o Coronel disse. Logo, ele não vai trazer mais empresas. Como ele disse, já tentei, mas não adianta porque o povo não é capacitado. O Wallace está pedindo para eu falar sobre as lives que foram canceladas. Eu vou falar hoje à noite no Café com Política. O Helson Saraiva está dizendo: se depois desse ano, diante de tudo que está sendo mostrado, mentiras desmascaradas, Panelas escolher permanecer nesse coronelismo, não teremos como defender a maioria dos panelenses. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. A Wesley está dizendo aqui: água morna não serve nem para fazer chá.
Então é isso, minha gente. É isso. Ainda não é tempo de falar de eleições, né? Claro. Estou falando de postura. A eleição é depois, não tem nem número ainda, né? Para os pré-candidatos a vereadores. Não tem nem número ainda. Mas eu estou falando de postura aqui, né? Eu acho que numa sociedade que diz que é primeira em educação, em um lugar em que as pessoas vêm de uma história como a dos cabanos, em um lugar onde já foi mostrado tudo, Panelas faz uma política que nenhum outro lugar faz de oposição, né? Seja por minha causa, seja por conta das mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Panelas está diferente de qualquer outro lugar nesse quesito, não é? Não era nem para ter eleição. Ou melhor, eleição vai ter, claro, né? Eu digo, não era nem para outra turma achar que iria ganhar. Em um mundo ideal, onde as pessoas estão realmente evoluídas, 90% da população nessa altura do campeonato saberia em quem votar. 90%. E os outros 10% a gente sabe do que é, né? Pronto. Então é isso. Esse foi o comentário do artigo de hoje. Foi disso que eu falei. Ainda não entrei em questões políticas partidárias aqui. Porque eu tenho muita coisa para falar, inclusive sobre a oposição. Viu? Especialmente sobre os vereadores. Ainda não entrei nesse quesito. E nós vamos chegar lá. Ninguém vai trocar uma coleira pela outra aqui não, viu, minha gente? Nós queremos liberdade. A única coisa mais importante do que a vida, a liberdade. Viu? Avante, guerreiros, avante, avante sempre.